Quando a gente vai começar o nosso primeiro mangá, uma dúvida que bate muito frequentemente é que título, qual nome a gente vai dar para aquele mangá. E é exatamente isso que eu vou falar nesse vídeo. Não só uma dica, mas 5 dicas para você nomear o seu primeiro mangá. Hey galera, meu nome é Jason, sou ilustrador, quadrinista, autor aqui dos mangás Macameio, Hooligan e entre outros. E nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre como nomear o seu mangá. Eu vou listar aqui 5 dicas para você seguir aí, para poder dar o nome aí pro seu mangá, fazer o título certinho aí. É uma coisa que vocês me pedem muito aqui no canal e que eu fiquei devendo aí por bastante tempo, principalmente, né, com os vídeos aí de sinopse. Eu leio muitas histórias, várias pessoas não têm a ideia ainda do nome que dá para aquela história, então vamos falar aqui um pouco sobre isso. Eu vou continuar devendo o vídeo ensinando a fazer uma sinopse, mas vai vir, vai chegar. Vamos falar hoje sobre títulos. E sem mais enrolação, a primeira dica que eu tenho para você é só escolher, só definir o título, o nome do seu mangá depois que a história já está muito bem definida. Geralmente quando a gente cria uma história, tem as primeiras ideias na cabeça, é muito natural a gente já querer partir direto para o título, já pensar num nome para a gente poder chamar aquela história de alguma coisa, né? Quando estiver pensando, quando estiver criando, ter uma ideia de um nome parece que faz as coisas ficarem um pouco mais palpáveis, parece que traz aquilo um pouco mais para a realidade. Mas o nome de uma história é a primeira coisa que o seu leitor vai ter contato com ela, então é algo que tem que ser muito bem pensado e muito bem planejado. E é geralmente, né, mais interessante que esse nome ele case de alguma forma com aquela história. Então, geralmente, eu diria que é interessante você criar toda a história antes, né? Ter uma noção ali base de começo, meio e fim, quem são seus personagens, de onde o personagem sai, para onde ele vai, qual é o tema central da sua história, para depois disso, só depois disso, você criar ali o título, criar o nome, de modo que ele case ali com a história que vai ser contada. É muito legal quando você está acompanhando um mangá, está lendo uma história, e aí você só tem o título ali, mas você não entende qual que é a função daquele título, mas de repente, quando acontece alguma coisa na trama, ou quando chega no final da história e termina, aí sim, aquele final ele condiz ali, ele conversa com o título e você fala, ah, por isso que esse é o nome da história. Isso é muito legal, eu particularmente acho bem legal quando isso acontece, então é algo que só tem como ser possível, né, se você criar o título depois que você já tem a história criada. Senão pode acontecer muito de o título ele não conversar direito com a história. Por exemplo, o caso de Bleach. Bleach, para quem não sabe, é tipo alvejante, é um negócio assim. E o motivo da história se chamar Bleach é porque o Ichigo ele tem aquele cabelo laranja claro e aí as pessoas zoariam ele, chamando ele de cabeça de alvejante ou algo do tipo. E aí se você parar a pensar, se você já leu Bleach ou já assistiu Bleach, você fala, não faz sentido nenhum. Acho que se tem uma pessoa chamando ele de cabeça de alvejante na história inteira, é muito. E aí isso dá o título da história, não faz o menor sentido, né? Talvez o título do primeiro capítulo, que é A Morte e o Morango, seria um título muito mais legal para Bleach, né? Eu acho muito mais sonoro A Morte e o Morango, ainda mais porque em português ela casa, né? As duas palavras casam, seria um título bem maneiro. Agora Bleach, alvejante, faz sentido nenhum. Segunda dica para você, priorize títulos em português. Ok, essa segunda dica aqui pode ser meio polêmica, mas vamos conversar aqui de uma maneira um pouco mais séria. A gente está no Brasil e os nossos leitores, em sua grande maioria, vão ser brasileiros. É claro que se você estiver fazendo a sua história com o objetivo de ser mais internacional, de lançar na Amazon, de traduzir para inglês, para espanhol, outras coisas, você pode sim usar títulos em outras línguas, né, em outros idiomas, ou pode também fazer versões de outros idiomas do seu título, né? Antigamente Star Wars aqui era traduzido como Guerra nas Estrelas e tal. O Superman era o Super-Homem, né? Hoje eles estão tentando meio que unificar uma coisa só. Então mesmo aqui no Brasil chama Star Wars hoje em dia. Mas a sua história ela pode sim ter um título em português, desde que você goste dele, que você ache ele sonoro e tal. Muitas vezes a gente escolhe um título em outra língua por achar que aquele título fica mais marcante naquela língua, né? Mas isso não é verdade em todos os casos. Tem vários títulos em português que ficam legais. Eu acabei de falar do exemplo do Bleach, né, que A Morte e o Morango eu acho que fica muito legal em português. Eu diria para você dar uma chance para os títulos em português primeiro, porque eu acho que eles têm uma conexão maior com o seu leitor. Seu leitor vai estar no Brasil, ou vai pelo menos estar lendo em português, né, se ele estiver em Portugal, ou na Angola, enfim. Ele vai ler aquilo em português e ele vai se conectar mais diretamente com aquela história, entendendo o significado daquele título que você está dando. Às vezes um título em outra língua ele vai ser meio sonoro, mas o leitor não vai entender o significado. E aí aquilo que você criou para o título, né, o que eu falei na dica 1, às vezes pode não servir de nada por conta disso. E é até meio irônico eu falar isso, né, porque eu falei aqui no começo do vídeo, eu sou autor de Macameio e de Hooligan, né? São obras com títulos
não brasileiros, né? Não são títulos não em português. Eu tinha muito essa mania realmente de colocar títulos em inglês e em outros idiomas nas minhas histórias. Eu tenho tentado, né, que eu fiz poucas histórias depois que eu comecei a ter um pouco mais essa noção, mas eu até mudei o título de alguns mangás meus antigos para títulos em português quando eu acho que eles casam bem com a história. No caso aqui de Hooligan, eu já tinha lançado, já tinha publicado, já não tinha mais como mudar. E Macameio, enfim, eu tentei achar um título em português. Aí é um outro caso aí um pouco mais complexo, mas eu fiz um vídeo falando especificamente sobre os títulos das minhas histórias e por que eles são em inglês. Clica aqui nos cards para você ver depois desse vídeo aqui. Terceira dica para os seus títulos. Em caso de você querer ainda fazer o título em outro idioma, em outra língua, não tem problema, mas tente procurar uma palavra que seja fácil da pessoa ler, da pessoa entender, dela pronunciar e de ela lembrar. Principalmente. Quando a gente está falando de palavras em outros idiomas, tem algumas palavras que têm uma sonoridade muito forte, muito marcante, muito legal e por isso a gente quer colocar aquilo na nossa história. Porém, em alguns casos essas palavras são praticamente impossíveis de serem pronunciadas se a pessoa já não tem um conhecimento daquela língua. Palavras em, sei lá, em russo, por exemplo, em alemão. É uma desgraça de pronunciar aquilo e é muito difícil também da pessoa lembrar. Então o que acontece? Vamos supor que a pessoa leu o seu mangá e gostou, e aí por algum motivo, pelas correrias da vida, etc., ela acabou não continuando, ela não lembra mais onde que ela leu o seu mangá. Mas ela gostou e ela queria ler de novo, ou ela queria ler a continuação. Se o seu título é muito difícil da pessoa lembrar, ou muito difícil dela digitar, ela provavelmente nunca mais vai achar o seu mangá e você perdeu o leitor simplesmente por causa do título. Então mesmo que o título seja em outra língua, tenta sempre ver algo que as pessoas vão lembrar com certa facilidade, vão conseguir digitar com certa facilidade. Algo que seja um pouco mais fácil. Hooligan, por exemplo, eu acho que é um título que a galera lembra, né? A galera costuma falar. Eles costumam confundir com hooligans, né? No plural, com S no final. Mas, no geral, eles falam certinho, hooligan, e escrevem certinho também. É algo ali um pouco mais memorável, mesmo sendo em outra língua, mesmo sendo em inglês. Penúltima dica aqui para você fazer o seu título, né? Principalmente aí se for um título em outro idioma e tal, mas também serve para títulos em português, pesquise o nome da sua história no Google antes de você definir que aquele vai ser o título dela. O que acontece, né, que a gente tem 1 milhão de obras espalhadas por aí, 1 milhão de coisas, empresas, marcas, etc. Tem zilhões, né? A gente tem bilhões de pessoas no planeta e eu acho que igualmente bilhões de marcas e produtos e histórias e coisas do tipo. Então a chance de existir algo que tenha o mesmo título que a sua história não é pequena, cara. É muito grande, aliás. E eu acho que você pesquisar antes pode evitar muita dor de cabeça, principalmente se você quer eventualmente publicar esse mangá em algum lugar, você quer que as pessoas leiam, você quer que as pessoas achem a sua história. Imagina se você faz uma história chamada Dragon Ball, sem você saber que existe um mangá mega famoso chamado Dragon Ball. Aí você me pergunta, se alguém quiser ler o seu mangá e pesquisar no Google Dragon Ball, ele vai achar o seu mangá? Ou ele vai achar trocentas milhões de páginas falando sobre o anime e mangá Dragon Ball? É mais ou menos essa a questão aqui. Dá uma olhada no Google se já não existe uma marca, um outro mangá, uma história, um anime, um desenho, qualquer coisa que seja famosa, que seja grande, que tenha o mesmo título da sua história. Porque se tiver, então eu sugiro que você mude um pouco o título ali, ou acrescente alguma coisa a mais, a menos, enfim, para poder deixar o seu nome mais particular, de modo que a pessoa que quer ler sua história consiga pesquisar no Google e achar. Quando a pessoa joga Hooligan no Google, tem vários significados e coisas do tipo, mas se ela joga Hooligan mangá, geralmente vai especificamente para minha história. Geralmente. Na verdade, Hooligan é até um exemplo aqui, porque eu descobri, né, que ele tem uma conotação negativa, né, com a questão de vândalos, de times, de torcidas organizadas que vão brigar com os outros na rua, etc. Então, no Reino Unido tem uma conotação bem ruim, Hooligan, e existe um hentai também chamado Hooligan, um anime hentai chamado Hooligan. E agora eu já estou vendo a quantidade de pessoas que devem estar pesquisando Hooligan hentai aí no Google para achar. Mas não é tão famoso, quase ninguém conhece, quase ninguém sabe que existe. Se a pessoa joga Hooligan mangá no Google, geralmente vai aparecer o meu mangá já no topo da lista ali, e é exatamente essa dica que eu dou para você. E antes de ir para a última dica aqui do canal, deixa seu like aqui embaixo se você está gostando dessas dicas, se elas estão sendo úteis para você. E não se esquece de comentar também quais outras dúvidas que você tem com relação ao título, para que eu possa de repente fazer uma parte 2 desse vídeo falando um pouco mais, abrangendo um pouco mais outras dúvidas que você tenha. A última dica aqui é uma dica que não tem a ver necessariamente com a ideia, mas sim com a execução do seu título, que é quando você quiser ali fazer o seu logotipo, né, colocar o título na sua história, use uma fonte chamativa, mas
legível. Existe muita gente que vai fazer a história e aí vê aquela fonte que ela acha muito louca, só que quando ela põe ali na história, aquilo fica completamente ilegível. E aí cai no mesmo problema de você fazer uma palavra estrangeira que ninguém consegue ler. Se a pessoa não consegue pronunciar o nome da sua história, como que ela vai falar para um amigo que ela leu a sua história? Como que ela vai indicar e falar, cara, lê Hooligan, é muito legal. Se ela não consegue pronunciar, ela nem vai ter como indicar. E a outra pessoa não vai ter como pesquisar para achar aquela história. Fazer também um título com uma fonte ali que seja bem chamativa, então que fique bem claro ali na capa do seu mangá, nas páginas, na rede social que você for divulgar esse mangá, algo ali que a pessoa olhe e consiga ler logo de cara, muito fácil, para realmente aquele nome cravar na mente da pessoa e a qualquer momento que ela queira lembrar para poder pesquisar, para poder achar o seu mangá de novo, ela consiga lembrar com muita facilidade. Então, na escolha ali das fontes do computador que você vai usar, ou mesmo se você escolher fazer à mão, o título de Makai Meio aqui eu desenhei à mão, né? Depois eu montei no computador e tal, mas eu desenhei cada letra à mão, não é uma fonte pronta. Faz algo que seja bem característico, mas que seja muito, muito legível, que a pessoa consiga entender logo de cara ali, sem precisar se esforçar. Senão você realmente vai ter uma chance muito grande de perder leitores por conta do título da história. Essas foram as dicas aqui para nomear, para dar o título, para dar o nome para o seu mangá. Como eu disse, deixa aqui nos comentários suas dúvidas, suas sugestões aí para outros vídeos nesse tema. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você, e assiste os outros vídeos que estão aparecendo aqui no final, inclusive aquele que eu falei sobre por que os meus mangás têm o título em inglês e tal, e por que vários mangás brasileiros têm títulos em inglês. Tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Até o próximo. É nóis!